Boa noite a todos. Vamos chamar aqui a psicóloga clínica jurídica, doutora Carolina. Raquel, boa noite. Antônio, boa noite. Boa noite, doutora. Olá, 2 minutos. Enrolei aqui. tudo bem? Tudo bem. Eu posso atrasar, a senhora não. Tá me ouvindo aí? Tô sim, tudo ótimo. Hoje eu tô sem fone, Tudo bem. tô no Ah, consultório sim. ainda. É mesmo? Oxe. Bom, gente, essa aí é a psicóloga clínica e jurídica, doutora Carolina. O tema de hoje é compulsão alimentar. E gostaríamos aqui de antemão agradecer a senhora esse convite aí. E vamos começar agora com esse tema, né? Muitas pessoas até perguntaram em box, e aí, vai falar sobre isso, sobre aquilo? Falei, olha, quem sabe se é doutora, ao vivo lá você participa, você faz suas perguntas. Eu vou tentando aqui, né, te passar aqui as perguntas. A senhora não precisa se ater aqui, não. Sônia, Cris, boa noite. Deixa comigo aqui que eu te dou um toquezinho. A Ó, doutora Carol, compulsão alimentar. Como é que está isso em consultório? Como é que isso tem, né, nessa pandemia, nessa quarentena? Eu acho que as pessoas botaram as unhas de fora aí, não foi? foi bem, foi bastante, né? Boa noite Oh, a todos, primordialmente. Então, existe uma diferença entre exagerar às vezes, né, da compulsão alimentar, porque às vezes a gente exagera, é uma questão de normalidade de nós seres humanos, né? Porque a sim. gente está triste, a gente come, a gente está feliz, a comida é motivo de tudo, né? Ela abrange muitas nossas emoções, a nossa vida, a nossa vivência. Então, estamos tristes, a gente come. Estamos felizes, a gente come. Tudo é motivo de comer, né? Mas a compulsão alimentar é uma repetição desse comportamento e exagerada, né? Então, quando isso se torna uma repetição muito grave, aí já se torna um comportamento doentio, né? Então, daí a gente já muda o foco, já muda a direção. Quanto esse período que nós ainda estamos, né? Foi muito diferente, né? Viver isolado. Então, uma das únicas coisas que as pessoas tinham um prazer que nós podíamos ter, né, era comer. Então, o exagero foi muito grande. Muitas pessoas engordaram bastante durante a pandemia, né? Porque houve muito descontrole, mexeu muito com as emoções do ser humano, né? Com o pensamento. Então, a única coisa que trazia uma sensação de recompensa de imediato era o quê? Comida, né? Era um prazer muito grande, né? Que as pessoas sentem, nós sentimos, né? Então, nesse período, num momento muito enlutado, de muita tristeza, né? A comida foi uma grande válvula de escape, né? Para muita gente. Exatamente. Existem questões que não são muito discutidas em consultório. Sim. Muitos pacientes, quando nos procuram com as questões de compulsão, o próprio nome diz, né? A pessoa está pulsão para compras, pulsão para gastos e pulsão para alimentação. Porque se nós formos levarmos para a questão do aspecto fisiológico, neurofisiológico, que nós estudamos isso, né? O alimento ele produz sensações. Tá? Na medicina chinesa, a gente sabe que cada alimento, cada sabor produz uma sensação. Então, o que, que acontece? Existem pessoas fazendo da geladeira o seu divã, podemos dizer assim, não é isso? Sim. E como é que a doutora vê, por exemplo, um paciente com compulsão alimentar, porque isso tem uma origem no seu psiquismo, mas ele vai até um consultório médico e é prescrito para ele um ansiolítico mais a sibutramina, que é o inibidor do apetite. Isso tem futuro, doutora? Então, o que que acontece? Cada paciente
É o que eu sempre tento relatar, né? Cada paciente ele vai ter uma característica, uma singularidade. A questão, a gente trabalha com um paciente que está com uma compulsão, como que a gente trata isso? A gente trata com uma equipe multidisciplinar. Então, vai ser um contexto, né? Nós, psicólogos, que vamos trabalhar a questão emocional do paciente, uma medicação, talvez para estabilizar o paciente, e um nutricionista para dar um cardápio diferenciado para ele, para que ele possa ter uma reeducação alimentar prazerosa, não uma coisa de muita ruptura, né? Porque muita ruptura é uma coisa que vai ser uma mudança muito abrupta para o paciente, para a pessoa que já tem uma certa dificuldade, que já tem uma dificuldade, que já tem essa compulsão, vai ser muito agravante. Então, a gente trabalha de uma forma com qual a gente vai no tempo do paciente, né? E então, cada paciente tem uma singularidade e a gente vai desenvolvendo uma intervenção, vamos aplicar naquele paciente e com o tempo nós vamos mudar aqueles hábitos daquele paciente para ele desenvolver uma nova rotina, uma nova alimentação. Primeiro a gente tem que tratar da cabeça, né? Do pensamento, né? Porque é uma compulsão, ele não controla, é muito repetitivo, é uma coisa que ele vai e não tem um controle, é um descontrole que ele tem no que tange a comida, a alimentação. Então, nós vamos o quê? Entrar com uma intervenção no pensamento, no comportamento, para gerar uma nova conduta daquele ser humano, daquele indivíduo, para que ele possa ter novos comportamentos e novos hábitos alimentares também. Sim, mas então vamos aqui Então, clarificar para a agora turma aí vamos que falar da medicação, né? Que você é, falou do sibutramina. Então, é uma questão assim, cada paciente tem gente que exige, que quer tomar um remédio, porque sem remédio eu não consigo. E a gente sabe que é uma coisa muito arriscada, né? Uma medicação no que tange essa questão da alimentação, porque vai ser uma ruptura, um inibidor, né? Então, isso pode prejudicar muito. Eu acredito, né? Então, assim, cada paciente vai trabalhar de uma forma, porque tem paciente que ele exige, ele quer tomar um remédio, ele quer. E a gente sabe que esses inibidores alimentares, eles trazem muitas consequências, né? Tremores, assim, questões fisiológicas também, que pode apresentar muitas outras queixas. Então, pode ajudar de um lado e vai automaticamente interferir em outro. Então, assim, dependendo da medicação, eu não posso falar, não, você não pode tomar, jamais. Mas tem não. pacientes que eles são super, assim, conseguem ter uma alimentação. E quando há de tomar algum tipo de medicação, uma medicação adequada. Não ir assim, porque o meu amigo tomou, o meu amigo toma isso. E se o médico passar uma medicação adequada que vai surtir um efeito, vai ser eficaz e não prejudicial, que seja. Nós sabemos que não é bem assim. Essa psicóloga, ela pensa bem antes de falar. Eu sou meio falastrão, sabe? Eu já sou. A Eu não sei quando neutralidade. você chegar na minha idade se você vai ficar assim, comportada, né? Mas o que você disse está correto. Nossa proposta aqui não é entrar no quadrado de ninguém. Sim. Nossa proposta aqui é sempre dizer realmente o que tange aqui o psiquismo humano. Uhum. Mas sabemos que dentro dessa questão da compulsão alimentar, de todas as compulsões, existe um fator emocional. E Sim. há uma questão compensatória, não é isso, doutora? De A recompensa. pessoa está aflita, está angustiada, ela está desmotivada, ela forma uma expectativa em cima de alguma coisa e é frustrada. Ela quer comer uma macarronada, quer comer uma lata de pêssego com creme de leite sozinho, ela quer produzir nela uma sensação de saciedade e de ganho. Recebi. E comida, ela tem muito a ver com o aspecto cultural e a questão também, é, a volta, aí vem a psicanálise, ao seio materno, né? O amamentar. Eu não sei se na tua linha
você crê nesse fenômeno, né? Quando o paciente, inclusive algumas situações de drogas, a pessoa, por exemplo, é alcoólatra, bebe, ela quer sugar. Isso se reporta à fase, na fase quase que fálica, não. É a fase oral desse paciente. De repente, nessa fase oral, queria ser uma fala sua. A fase oral desse paciente não foi muito legal, pode, na sua visão, doutora, desencadear uma compulsão alimentar na sua fase adulta? Sim, né? O que eu falo cada paciente vai desenvolver uma característica, pode estar na fase oral, sim, certamente. Não tem como a gente falar que não. Mas a gente tem que ver o detalhe, o histórico de vida daquele paciente para a gente conseguir relatar, para a gente conseguir identificar de onde veio, da onde surgiu essa compulsão, né? Ainda mais por essa questão alimentar, porque a gente trata a questão alimentar como se fosse um vício mesmo, né? Você tá triste, você come, você tá feliz, você come. É como se fosse uma dor e uma alegria juntamente, né? Então, o sentimento de culpa, ele vai ser muito abrangente aí, que vai gerar uma ansiedade, que vai gerar, aí gera um ciclo, né? Daí eu como, aí me traz, mas depois eu tô culpado, aí depois faz novamente, aí vai esse ciclo vicioso e a pessoa, ela tem essa válvula de escape. Então, por isso que a gente trata toda a compulsão alimentar como um vício mesmo, né? E é uma questão muito séria, porque é um descontrole. Em minutos, a pessoa, ela devora muita comida, ela come, 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 come. E depois, quando ela para, pronto. Por que eu fiz aquilo tudo? Aí eu comi demais. Aí você vai vendo que aquele comportamento já não é mais adequado, né? Já tá um comportamento inadequado. Eu tinha um comportamento adequado. Por que está gerando esse comportamento inadequado? Por que eu estou com essa compulsão, ainda mais por comida, comendo, 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 comendo? As pessoas, assim, é uma coisa drástica. Tem pacientes que acordam de madrugada e vão lá, come, elas atacam a geladeira, né? Então elas falam, Carol, e comida gelada, o que tiver, eles comem. Coisas que eles não comem durante o dia. Tem a questão mais noturna, né? De madrugada acontece muito. Ô, Carol, cheguei, acordei, eu comia, aí mistura tudo, feijão gelado, comi coisas absurdas que durante o dia eu não comeria. Mas é uma compulsão, e daí vai comendo, vai comendo, vai comendo, e come deliberadamente. Depois vem aquele sentimento de culpa. Por que eu comi? Aquela coisa, aquela tristeza, né? Então, assim, a gente trabalha. Peraí. Então, vamos lá, vamos trabalhar essa sensação, vamos substituir. Então, a gente vai tendo que mudar totalmente aquele pensamento que vai gerar um novo comportamento. Porque é uma compulsão, um descontrole. Ela não controla. É um descontrole muito grave. E a pessoa fica E daí vai ganhando peso, vai ficando desestimulada, estima vai lá embaixo, né? Porque ela vai se vendo, visualizando algo que ela não estava gostando. Porque automaticamente ela vai engordar. Não tem como. Quem come, engorda. Né? Não tem ninguém que, eu me engordei por quê? Porque eu comi. Né? A gente está engordando porque Passou da conta, a né? gente está comendo. Então, quando a gente come bastante, automaticamente a gente vai engordar, vai desenvolver. Então, daí a estima daquela pessoa, aquele comportamento está um descontrole. Tem pessoas que, para você ver, na pandemia eu tive pacientes que pegaram 15 quilos, 20 quilos. Quando eu visualizei, Pô, agora que eu estou no presencial, falei, nossa, como você conseguiu? Só comia, porque gerava, né, muita ansiedade, cada um ficou deprimido, primordialmente o medo. Depois, a ansiedade daquilo, né? Eu tenho que ficar em casa, tenho que ficar naquele isolamento, né? Então, as pessoas só comiam, faziam um exercício físico, a prática, nem todo
todo mundo tinha aquele estímulo de estar dando continuidade mesmo no isolamento com os exercícios, né? Então a pessoa, até o metabolismo dela ficou muito muito lento, né? Um processo muito modificou a vida do ser humano, né? Até o pensamento. Então nisso, né? A pessoa foi ganhando peso, ganhando peso. Então tem muita gente que está agora numa sofrência absurda. Agora já tem a questão da atividade física, isso já está mais liberado, né? Mas aí voltar, ter aquele estímulo totalmente, mas foi um descontrole que ativou muito essa questão. A pandemia também influenciou muito na questão alimentar. Nós sabemos que todo esse controle, né, essa situação alimentar, ele vem dessa glândulazinha, o hipotálamo, não é isso? Isso. Das regiões hipotalâmicas. Então, eu já conversando com alguns profissionais médicos, inclusive um endocrinologista me disse uma coisa, e eu falei, pô, será? Eu conversando com o outro, gente da antiga, hein? Cabeça branca igual a minha. Ele falou assim, cara, obesidade, transtorno alimentar é uma doença, ponto. Medicamento tem que ser dado para a vida inteira. Você concorda com isso? É uma doença, né? Então, é muito complicado. É o que eu falo sempre, né? Na questão, o médico ele vai falar, não, é um controle, porque vai estar aquela patologia, virou um comportamento doentio. Mas a gente não pode dizer que nada pode ser modificado, né? Nada pode ser mutável, as coisas podem mudar. Então, manter uma medicação eterna por causa disso daí, a gente não pode generalizar. Olha, não são 10, 20, 30, 50, são muitas pessoas que eu já atendi na minha vida e atendo. Tem uma menina, se ela topar, ela falou, não, eu faço, porque ela não sabe ainda operar bem essa situação do Instagram. Ela chegou lá, assim, brigando com essa questão há muitos anos. Passou por tudo, fluoxetina, paroxetina, aquelas fórmulas de furosemida, sibutramina, ou seja, fórmulas que fazia ela inibir o apetite, passar a urinar mais, soltar o intestino e cortar o apetite. Qualquer emagrece. E ela, quando suspendia o medicamento, ela voltava a ganhar peso. A curto prazo, né? Exatamente. Ela, 7 meses lá, com esse trabalho que eu faço há muitos anos, ela estava em 118, hoje ela está com 82 quilos. Nossa, que bacana. Aí eu falei assim, olha, a proposta nossa aqui, ó, quem botou o medicamento para você, a gente não vai mexer nisso, nós vamos fazer um trabalho aqui de harmonização, inclusive existia nela, né? Existe, mas ela tem consciência agora de tudo, muitos conflitos que ela compensava com a alimentação. Então eu dei dicas para ela como assim, ó, quando você for pensar em alguma coisa para comer, conta 1, 2, 3, será que eu preciso desse alimento? O que você vai trazer para mim? Então ela passou a pensar antes de agir, ou seja, os pensamentos antes controlavam essa paciente. Hoje ela controla os pensamentos. Então, eu acho que cai por terra essa fala de que a obesidade é uma doença. Sim, é uma doença. Mas você ter que manter o medicamento permanentemente, isso é questionável. Até casos de hipertensão arterial, muitos casos são controlados só com alimentação, estilo de vida, e a pessoa não toma mais medicamento. Vai fazendo desmame, né? É porque tem pessoas que elas precisam para dar como a gente fala, um boom, né? Tomar uma medicação. Agora dizer que vai ser eterno, então daí eu já acho que não é uma coisa concreta. A gente não pode afirmar que uma medicação é para sempre.
Acredito que não. É, e- Ainda mais na questão alimentar, porque o paciente ele vai trabalhando outras questões e ele quer se libertar daquela medicação. É só que sim. né, ela não quer, porque dá um mal-estar mesmo, não é uma coisa muito favorável, né? Pô, Essa medicação que eles tomam, um xixi excessivo, né? Uma sede, seca a garganta absurdamente, tremores, sudorese, é uma coisa muito complicada, esse taquicardia, ataque cardíaco, acelera muito o batimento cardíaco, a insônia, alguns casos, insônia, insônia. ela fica muito elétrica, ou dorme demais, fica dormindo, porque vai mexer com aquela questão do sistema nervoso dela também, né? Então, a questão das emoções vai ser muito modificada por causa da medicação, ela vai interferir muito no que tange a isso. Então, se a gente fizer um tratamento de uma forma mais eficaz, tem pacientes que conseguem perder muito peso sem medicação, porque tá tudo aqui. A gente cria válvulas de escapes, mudança de hábito, mudança na alimentação mesmo, né? Porque é muito difícil fazer uma ruptura de uma coisa que te proporciona muito prazer. E a alimentação, né? E tudo que envolve, nós somos seres sociáveis, né? Então, você vai no aniversário, você, tudo engloba o que? Comida. Você tá triste, você come, é o que eu falo. Você tá feliz, você come, você bebe. Então, você ter um equilíbrio, um controle daquilo que você está ingerindo, nem todo mundo tem a capacidade para isso sempre. É o que eu falo, você sair de vez em quando da dieta, da alimentação, você exagerar. Isso é normal, nós somos seres, né? Nós somos seres humanos. Agora, quando Claro. isso se torna um comportamento repetitivo, que você não tem mais controle, que está descontrolado, é um descontrole, aí é uma compulsão. Então, gera um comportamento altamente doentio para aquele ser humano. Então, daí ele não controla mais, e daí acarreta vários fatores emocionais, fisiológicos, todo. E Atinge chega, até na aprendizagem. sim, porque chega até o ponto onde a pessoa Bloqueia. ela começa a desenvolver uma sensação de que ela tem um controle alimentar, né? Eu vou falar um pouquinho só, aí você dá uma explanada aí. Uhum. Ela vai lá, come 18 fatias de pizza no rodízio. No Ela rodízio. chega em casa, fia o dedo na garganta ou a escova de dentes e provoca o vômito. Ela vomita todo o conteúdo gástrico. Ela esvazia o estômago em casa. Quando ela está se alimentando, ela tem um prazer. Quando ela faz esse vômito, ela tem Um um desprazer. outro prazer. É, assim, É um ela tá prazer que assim, vai gerar um desprazer, um sentimento de culpa. exatamente. Ela fala, não posso ficar com essa coisa vai virar gordura dentro de mim. Ela faz o vômito. Uhum. Esse paciente, ele tem assim, bom, eu vou meter o pé na jaca, qualquer coisa eu Já, jogo fora. já vai com a intuição, né? Já vai com esse É. pensamento, né? Tem muita gente. Aí o que, que é horrível, né? Deve ser um sofrimento muito grande para o paciente uma situação dessa, né? Os transtornos alimentares, né, que vão englobar isso, né? A Sim. pessoa, ela já come, não, vou comer, vou comer, vou comer. Daqui a pouco ela, não, peraí, sai. Isso acontece muito, as pessoas saem, preciso ir ao banheiro e põe tudo para fora. Só que dali não adianta, né? Não adianta nada. Ela só tá Sim. acabando com cada vez mais, ficando mais doente e atingindo outras áreas do corpo A dela. culpa. É. A A culpa é culpa, porque vai terrível desse paciente. a pessoa ela comeu muito, né? Então eu sempre falo que é um prazer que automaticamente vai gerar um desprazer. Então a gente bloqueia, né? Então, não, pode ser, é um momento, eu vou comer aquilo. Não tem como manter esse prazer eterno. Então, peraí, você sabe que vai te trazer um desprazer. Você quer sentir o desprazer? Não. Então, peraí, então vamos lá, vamos começar a controlar esse pensamento. É o que você falou da sua paciente, realmente.
as pessoas elas começam a trabalhar muito o pensamento, até antes, controlar mesmo, ter um equilíbrio mediante a alimentação, a comida. É o que você falou, a minha paciente, ela começou a pensar automaticamente. Você vai pensar, você vai sentir, será? Aí você trabalha o seu diálogo interno, né? Você conversa com Sim, você mesmo o tempo inteiro. Vale a pena eu comer isso tudo? Não é para deixar de comer. Não é para deixar de comer, porque você vai ser infeliz, né? Então você precisa comer, mas não excessivamente. Então ela começa, não, vou comer dois. Ou tem gente que prefere não comer porque não tem o controle. Então isso daí é gradativo. Cada paciente vai gerar um comportamento e a gente vai desenvolver de uma forma, uma performance dele. Mas daqui a pouco ele chega num patamar que a gente diz que ele já controla. Então você vai a um lugar, eu vou. Por que eu não vou? Tem gente que não vai para não comer. Não vou a esse lugar, não frequenta lugares, não vou a aniversário. Então ela se isola do mundo por conta disso. Tem anoréxicas, né, que elas ficam assim, ó, elas contam o pulso, né? Cada vez, não, já tá ficando, a minha mão não tá fechando. Então elas vão visualizando isso daqui tem que estar sempre aparecendo, o osso batendo. Então, é assim, essa questão dessa necessidade de estar com o corpo, com estar perfeito também. Hoje em dia, essa vendagem muito de estar perfeito, de ser perfeito, exige muito. Então, acaba gerando isso. Então, tem pessoas que ela tem um corpo até muito bonito e consegue manter durante a semana. Tenho pacientes lindas e malha deliberadamente, mas chega no fim de semana, quando elas vão fazer a ruptura dessa alimentação, elas vão exagerar, acaba tendo esse comportamento. Come, e daqui a pouco, peraí, dá licença, e vomita, e vomita, e vomita. E daqui a pouco, primordialmente começa nos fins de semana. Quando exagera, aí depois vai achando que não, que tem que ser durante a semana também, e daqui a pouco já gerou uma bulimia. Tem que vomitar todos exato. os dias, porque senão não consegue dormir. Daytime, eu comi, eu tenho que Uhum. vomitar. Então vai gerando outros comportamentos totalmente inadequados também, uma cobrança muito imposta, né, no ser humano. Então, aí, assim, essa questão alimentar, ela abrange assim, assuntos que daí a gente começou com a compulsão, daí a gente vai para os transtornos, que cada um Sim, vão desenvolvendo, vai desencadeando de uma forma que você fala assim, gente, e começou daquela. Mas daí foi alimentando, e se tornou uma coisa muito mais profunda, né? Não rasa, mas sim profunda. porque na verdade assim, esse tema ele é super abrangente, né? Você não tem como, Né? Ficar não, mantendo só né? ali, né? Ele vai Não ampliando, tem como. articulando com Você, outros. você analisa bem, né? Eu já atendi pessoas, mulheres, que passaram a fazer uso de cocaína e crack para perder peso, porque são substâncias anfetamínicas. A anfetamina, ela inibe o apetite, aumenta a energia, né? O trabalho do sistema nervoso central. Isso faz com que a pessoa gaste mais energia e venha a perder peso. Ela para de comer, ela diminui muito o apetite e a ingestão até de água, de suco, enfim. Então, passou também, tem muitas mulheres que passaram a usar cocaína e quando a situação financeira fica difícil, ela também vai para o crack, porque consegue aí crack por R$ 5 uma pedra, depende do tamanho da pedra. Eles conversam assim abertamente. Eu fumo uma pedrinha, eu fico boa. Olha que situação, Né? né? Ela vai para uma festa, ela sabe que tem comida, que tem churrasco, ela vai lá para o banheiro, cheira a cocaína e vai ficar só no drink. Porque Saci. ela não quer jogar todo o trabalho que foi feito durante a semana por água abaixo. É. Então, aí já entra o entorpecente. É complicado também essa questão. E E não é, deixa de é ser uma muito compulsão também, né? amplo. Cada um, assim,
cada um vai trazer uma história, né? Um histórico, uma demanda, e a gente vai, nós, os profissionais que vamos atender aquele paciente, a gente vai de encontro, mas são coisas que a gente pensa assim, gente, que isso? Por causa da... Mas acontecem coisas absurdas para substituir a vontade de comer, o desejo, porque tem gente que tem aquela paciente que fala, ah, não, eu quero comer, come o tempo todo e assume, aceita. E depois, assim, eu tenho uma paciente que a válvula de escape dela foi totalmente a alimentação, a comida, e ela ganhou muito peso mesmo, porque ela já tem um histórico depressivo. E como ela ficou muito tempo, assim, dentro de casa, em isolamento. Então, a comida era uma das únicas emoções que ela conseguia expressar, que ela conseguia sentir, né? Então, ela ganhou muito peso por conta disso, por conta do histórico depressivo. E daí foram 20 quilos, e isso fazendo terapia. E a gente entrava com uma intervenção de alimentação e médicos, e os médicos passavam dieta, passavam remédio, passavam isso tudo, e nada era funcional. E o ganho de peso contínuo. Agora, assim, já está com um peso muito avançado, e daí ela optou para fazer uma bariátrica, porque ela já não tem mais estímulo. Por mais que ela faça terapia, por mais as tentativas dela foram muitas, então ela tá como se fosse, eu tô cansada. Então, daí agora ela vai fazer uma bariátrica, ótimo, ela é o desejo dela, vai dar certo e vamos encarar isso daí, né? Fica quieto, pô. Vai dar certo, porque Não vai. Eu foi, disse para eu falar, porque foi a válvula dela. Então, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. Se isso para ela foi algo de funcional, será funcional, porque a gente. E foi o que ela decidiu para a vida dela, então a gente tem que ter uma aceitação e claro, respeitar a realidade. lógico. Respeitamos. Respeito, É. né? Então, Lógico. tem hora que a pessoa já. Então, vamos lá, vamos para a cirurgia. E isso é muito bacana. A gente que está aqui do lado, a gente quer, ainda mais que já tem um histórico depressivo, a gente quer aquele paciente bem, né? Então, Claro. a estima, né? A imagem daquele paciente de nós seres humanos, né? A gente não é só trabalhar a mente, mas também é um dual, é mente e corpo, eles trabalham junto. Então, quando a gente está bem nos dois, equilibradamente, não num exagero, né? A gente evolui, a gente tem um outro pensamento e a gente consegue, né? Muito melhor. Então, equilibradamente, nada de exageros, né? Mas é um dual, é mente e corpo. Então, a gente trabalha muito essa questão. Não adianta... É muito complicado. Se uma pessoa falar assim, eu tô muito feliz obesa. É muito complicado. Não tá. Complicado. Então, você sabe que aquela pessoa ela tá com muitos questionamentos. Então, a gente vai trabalhar a questão mental dela e uma questão física. Então, é um dual. Eu não posso trabalhar, não. Você tem que se olhar. Vamos lá, vamos no espelho, vamos juntas. Então, daí vai trazendo uma sensação de recompensa para aquela pessoa. Você já tem. Vamos lá, eu sempre faço umas técnicas assim. Se olha no espelho, vamos junto comigo. Então, daí a minha paciente vai lá. O que você tá se olhando? Tô me olhando, Carol. Agora, vamos lá. Me diga 3 características físicas que você visualizou que você gosta. E você? Não tem. Tem. Claro que tem. Então, não, claro você que tem. E daí ela Tem até mais. Tem vários. Então, daí ela vai e escreve as 3 características físicas que eu peço. Aí eu agora 3 emocionais. Aí a gente trabalha isso, né? Olha lá, você tem as físicas e você tem as emocionais. Agora vamos potencializar isso aí? Então você pode melhorar. Você já tem. Então, se você já tem, você visualizou, você tem, então você pode ir muito além.
Então, se você já tem, só vamos potencializar o que você já tem. Então, daí a gente vai evoluindo aquele paciente e ele vai trabalhando com as características dele mesmo. Então, não, Carol, realmente, eu consegui. Então, daí a gente vai. Aí, depois de 3 meses, eu faço a mesma técnica. E daí a gente vê a evolução do paciente. É muito bacana. Muito bacana. Eu acredito muito, muito, sou totalmente 99,9 para isso que você acabou de relatar aí. A intervenção psicológica ela tem resultados assim fantásticos e digo para você. Muitas das vezes são definitivos, vai depender do paciente, porque a questão da compulsão, vamos dar porque uma palhinha na obesidade, é como se fosse uma vela acesa. Sim. O paciente resolve, o profissional vai olhar aqui, ó, sua vela está acesa. Ele decide soprar aquela vela, apagar, e enquanto aquela vela estiver apagada, está tudo ok. Agora, ele pode ser que um determinado ponto, fase da vida esteja passando, ele acenda de novo essa vela. O que acontece? Eu tenho um amigo meu, amicíssimo, a gente janta junto, faz churrasco, tal, aquela coisa toda, e ele é cirurgião geral. E ele fez e faz ainda muita cirurgia bariátrica. E ele é aquele cara que vai para a lousa lá, explica para o paciente o que vai ser feito. Sim. Grande parte desiste. Eu acho isso aí é muita ética. Porque ele fala assim, nós vamos grampear aqui 90% do seu estômago. Nós vamos deixar você com a capacidade de comer meia fatia de pizza. Vai dar para você? Aí vai a psicóloga, a nutricionista. No final, esse paciente acaba repensando. Porque, doutora Carolina... Eles vão até... Eles explicam sempre. Eu acho que eles são bem abertos com o paciente mesmo. Porque o paciente, ele vem já... Quando eles voltam pra gente, porque eles têm que passar pela psicóloga, né? Para fazer a cirurgia. Então, eles vêm muito na dúvida. Será que eu vou conseguir? O médico é bem realista. Ele não engana ninguém. Vai falar, vou fazer uma mágica, você vai passar por essa cirurgia. Não, sabe? E até nós mesmos, os psicólogos, que a gente fala muito para o paciente. Você vai passar por um processo doloroso. Não é fácil? Você tem um objetivo. Sim, eu tenho esse objetivo. Você quer realmente? Sim, eu quero o meu desejo. Já tentei de tudo. Então, vamos lá. Mas eu vou deixar bem claro como é que é. Não é uma coisa assim, operei, estou muito feliz, vou emagrecer. Não, é um processo. Até a perda de peso, quando for perdendo, não é rápido, né? Dependendo do paciente. Tem muita gente que demora, tem gente que perde 10 quilos, tem gente que no primeiro mês perde só 2 quilos. Então, assim, vai variar, vai ter uma variação aí, vão ter variáveis mediante a cirurgia, como de toda cirurgia, né? Mas quando aquele paciente vem, a gente sabe, a gente já deixa bem claro o que será, o que vai acontecer. Não é uma coisa fácil, né? Para alcançar. É uma cirurgia muito delicada, é uma mudança de hábito muito... É abrupto, né? Você tem que parar de comer, realmente, porque senão você passa mal. É até um comportamento involuntário, porque... Involuntário. Ela vai torna-se ingerir 100% biológico. Vai voltar. Vai ingerir e vai voltar. Ela não vai... Vai voltar. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito o mental daquela pessoa para ela ver, é um novo mundo, é uma nova identidade. Então, até os hábitos alimentares, trabalhar fortemente, porque não será como antes, nada será como antes. Mas aí é cada um, né? Então, daí a gente tem essa questão. Muitos pacientes que passam pela bariátrica, muitos, são poucos não, desenvolvem outro comportamento. Por exemplo, ele passa a consumir bebida alcoólica. Porque meio copo de, por exemplo, uísque, cachaça, vodka, ele tem um teor alcoólico muito concentrado, ocupa pouco o espaço gástrico e ele vai ficar o quê? Chapado. Vai dar a mesma sensação lá para o hipotálamo, aquela informação que o hipotálamo tem a expectativa, vai liberar dopamina, serotonina, aquela explosão toda, a recompensa, né? E não está enchendo o estômago de alimento. Né? Então, infelizmente, ocorre isso.
Você já deve ter visto aquela série Quilos Mortais com o Dr. Nau. Já, Você vê ali pacientes com mais de 300 quilos de peso corporal. Aí sim, José Gomes aqui concorda. Pode fazer cirurgia, porque não tem jeito. não tem Já jeito. pensou a pessoa passar de 300 quilos? É vida ou morte. Então, nesse caso, eu É concordo uma com o obesidade, procedimento. né? Mórbida, que não tem. Não tem jeito, né? Então, assim, tem É, casos que só cirurgia mesmo. só Agora, cirurgia mesmo. uma outra coisa, nós somos muito imediatistas. Ninguém tem muita paciência para esperar uma dieta, uma reeducação alimentar, né? Que hoje é o que nós falamos. Não, vamos fazer, porque dieta causa muito impacto. Ai, tu dieta, que triste, a pessoa já fica arrasada. Então, até a questão da fala é muito eficaz, né? Então, a gente fala uma reeducação Sim. alimentar, que os nutricionistas mesmo, eles falam isso. Como nós somos uma equipe multidisciplinar, a gente acaba aderindo à fala deles também. E É, realmente, porque é menos impactante, né? Ah, tô de dieta, ai, que tristeza. A pessoa já fica triste. Não vou comer. Ela pode estar bem, pode se alimentar bem e de uma forma adequada e ter toda a sensação dela de recompensa. Agora, essa questão da substituição acontece muito. Muitas pessoas viram acontece muito. alcoólatras. Eu fui falar sobre esse tema numa rádio onde eu sempre é, vou falar sobre diversos temas que tangem a psicologia, né? Questões mentais. Então, quando eu falei de compulsão alimentar, tinha até um rapaz lá que já tinha feito bariátrica e ele mesmo deu o testemunho dele. E ele mesmo falou que ele fez essa substituição. Ele falou assim, eu não como mais, mas agora eu bebo demais. Então, ele substituiu. Então, eu agora estou bebendo todos os dias. Então, ele bebe todos os dias para o quê? Substituir, saciar, ter aquela questão de recompensa a qual a comida proporcionava a ele. Então, agora é a bebida que proporciona a ele. Ele não teve nenhum pudor em falar na, na questão para todo mundo, ao vivo e tudo. Bom, esse caso a gente pode fazer até uma analogia, né? Trocou de coleira, mas o cachorro é o mesmo, né? É complicado isso. A questão alimentar, assim, o que tange a alimentação é muito difícil. Até assim, os nutricionistas, as pessoas elas têm muito medo, né? Ah, não vou ao nutricionista não, porque ele vai passar aquele livro de dieta para mim, aquele É, cardápio enorme, que eles saem totalmente desestimulados para ter um enfrentamento. Mas, gente, é tudo uma mudança de hábito. Então você vai ter que mudar, tanto mental, tudo. Eu não vou fazer milagre sendo psicóloga, mudar. Não. Ele vai ter que fazer um esforço, sim, vai ter que ter uma mudança alimentar para ampliar isso daí, para ter a sensação de recompensa e o resultado, né? Então a gente sabe sim. que esse resultado depende dele. Não é fácil. Mas a pessoa consegue, aí faz exercício físico e tem uma outra rotina, e daqui a pouco você vê que a pessoa ela tem um outro hábito e aderiu coisas novas para a vida dela, mas ela tem que ter um esforço. Tem que ter esforço, tem que ter a decisão. Quando o paciente decide, né? Ele fala assim, não, eu tô afim, eu topo, me vou. E aí é diferente daquele paciente que deseja que o profissional o acabe carregando no colo. E a nossa proposta não é essa nunca, né, doutora? Você sabe, né? Não, Você pensa assim, nosso pensamento é bem parecido, porque existem profissionais aí que eles ficam, sabe? Eu conheço profissional que liga, o paciente fica insistindo. Eu falei, meu amigo, ajudar quem Deus não ajuda é querer ser mais do que Deus. O é. paciente ele recebe a proposta, ele tem uma avaliação psicológica, é feito todo um combinado ali técnico. Agora, se o paciente ele não estiver decidido, nada, não vai ter jeito. Ele Tem está no que ter lugar errado. aceitação, né? Ele tem que ter aceitação do problema, ele tem que ter aceitação daquilo. Mediante a Deixa eu mandar um aceitação, abraço aqui pro doutor Antônio Ferreira Cruz Neto. Doutor Antônio Ferreira Cruz Neto está aqui. É o hashtag Doutor Fortão. Esse cara é o bambambam, é o bambambam da medicina lá no Mato Grosso. Ele é fisiculturista
O cara é fera em hormônios, saúde do homem, saúde da mulher. Forte abraço aí, doutor Antônio. Esse cara é fera aí, ó. Quem quiser seguir aí, pegar dica legal com esse cara aqui, ó, doutor Antônio Ferreira Cruz Neto. Fera, sabe tudo de hormônio, sabe tudo, isso aí. Se estiver morrendo lá, você pode procurar o doutor Antônio, que te, ó, ele não é Jesus não, mas ele te ressuscita. Esse cara é fera. Prazer aqui, doutor, um abraço. Então, doutora Carol, veja bem, nem muito céu, nem muita terra. Às vezes as pessoas ficam lá num quadro metabólico de transtorno alimentar por 20, 30 anos, ele pega lá, senta no teu consultório e quer que se resolva isso em uma semana. Eu sempre digo para o paciente, olha, se você tem pressa, eu acho que não é bem assim não, vão devagar, vamos começar devagarinho, vamos fazer as coisas, porque os pacientes hoje estão muito apressados. Eu não sei se acontece contigo, né? Eles Sim, querem muito resultado, né? E não é assim. sim. É, a gente tem que deixar bem claro, porque até o tratamento terapêutico, né? Ele é de longo prazo, não tem Sim. nada de curto prazo. Já deixo bem claro, quando que eu vou ter alta? Peraí, não sei. Não tem como falar. Você vai fazer terapia só durante 3 meses. Não, impossível. Até porque é um processo prolongado. Você entra com uma queixa e depois vão surgindo outras, você resolve aquela e depois vem outras e outras e outras. Então a gente não pode dar um tempo determinado. Só que a gente vive numa sociedade, num mundo que é muito imediatista. As pessoas querem tudo para ontem. A não ser agora que através do Covid, né, que deu uma melhorada, né? Então, as pessoas elas estão tendo mais paciência, porque foi uma mudança Exato. abrupta e fomos instituídos e posicionados a cumprir com isso. Então, é uma questão que realmente teve que mudar, ser humano. Então, nós aprendemos muito com isso, né? Então, até valorizar, né? Valorizar a nossa saúde, né? Se cuidar. Com certeza. Pô, passei Nós um que perrengue passamos aí, pelo ó. Covid, os Porra, dois. quase morri. Eu não escondo isso, não. Mandei até anunciar na rádio lá, ó. Fala para todo mundo aí, numa cidade que eu atendo, né? Eu atendo lá no hospital. Então, assim, tiveram profissionais aqui que esconderam, né? Tentaram esconder. Eu falei, não, Carlinhos, lá da FM Mimoso Sul, pode falar para todo mundo, pode falar ao vivo. Ó, conversei com o José Gomes aqui, ele passou aí 9 dias na UTI, mas ele escapou, tá bem, entendeu? E estou super bem, graças a Deus, Que né? bom. Graças abaixo de Deus, a equipe que me atendeu, né? Inclusive o doutor Antônio Cruz Neto aí, me fez uma prescrição fantástica aqui, uma fórmula mágica que ele passou para mim, e não foi fácil, não. Acho que ele Então, não é assim, médico, não, ele é mágico, né? ele é Ele é fera, esse mágico. cara aí é fera. Então, assim, eu não escondo, não, sabe, doutor Carolina? Não escondo, não. Tiveram profissionais aqui? Não, eu, Covid, não, isso é boato. Eu tive, fiquei na UTI, quase morri, Eu me pedi a Deus, recordo, porque você né? falou comigo e a sua voz, nossa, sua fala estava muito debilitada. Nossa, É, porque a gente afeta muito a nossa porra, fala, porque eu afeta. também tive, né? Então, eu acho que foi para a gente dar o testemunho que eu também tenho É, pessoas que passaram pelo Covid, nós estamos é. aqui e Isso. A estamos Tuca bem. escreveu aqui, ó. Rezamos muito pelo senhor, verdade. Recebi Sim, muitas orações. Eu agradeço muito, boas energias. E isso fez muita diferença, total diferença. sim. Né? Faz, né? Faz. Em todo tratamento a gente deixa bem claro que a fé, a religiosidade do ser humano, isso tem um poder É, mensurável, né? Então a gente sabe da sim, potência que tem isso em todo tratamento, em toda busca de cura. E até no Covid nós passamos, nós dois, né? Então a gente pode relatar que não é fácil, que não é fácil passar, que é muito doloroso. A não, gente está lidando com o invisível que são dias que a gente fala, realmente eu passei por isso como você. Ai, será que eu vou estar viva? Foi bem difícil, né? E a não é gente. fácil, não. Não é fácil. É uma situação bem debilitada, que você não pode fazer nada. Hoje a gente está aqui dando nosso testemunho que a gente passou, mas não foi. Eu fiquei bem debilitada como você, e eu não conseguia falar.
Eu não, a minha Horrível. fala, a minha voz, eu não dormia, era a noite sentada. Então, passei e estou aqui. A gente não é bom ficar voltando nem na tecla, né? Isso não faz bem. Não, normal. Mas são coisas que a gente tem que falar que acontece com nós, seres humanos, com Claro. pessoas que a gente vê que passa. Eu tenho uma grande amiga que passou por um tratamento de câncer, né, esse ano, e teve a cura e foi uma alegria que a gente pôde contemplar, assim, nossa, a gente viu É todas as legal. dificuldades, todo o trabalho dela, uma amiga particular minha, vou mandar até um grande beijo para ela, que ela é uma pessoa muito especial, e é uma honra a gente ver a pessoa lutando, lutando por aquela doença e conseguir vencer. Então, isso daí é muito bom. E a gente lida com isso todos os dias, né? Tanto eu quanto você, com os nossos pacientes, com as pessoas que a gente vive. E a gente tem que deixar bem Claro. claro para as pessoas que, assim, tem tratamento para não desistir, que há esperança, que tem que ter vontade. E isso é um estímulo, né? A gente sabe como nos proporciona muito estímulo, né? Quando você tem aquela esperança, tem aquela vontade, tem aquela questão assim, nossa, eu vou vencer isso. E quando você bota isso como meta, você consegue, não é? É isso aí. Poxa, que bacana, né? A gente está falando sobre. Ó, né? Nós demos Não, um essas lives são passeio muito bacana. maravilhosas porque enriquecedoras Bacana, para nós, né? Também é uma troca claro. muito bacana. A gente poder falar da nossa vida, falar dos nossos pacientes, falar das patologias. E isso é a nossa realidade. É isso que acontece no consultório. A gente não só fica naquela, você está com depressão. Não, a gente tem que ser assim. Porque senão o paciente não volta. Fala assim, eu vou para lá fazer o quê? Né? Então a gente tem que É, saber ter o rapport, a gente tem que ter o acolhimento. E quando a gente tem esse acolhimento, a gente quer mais, não é? verdade. Isso é... E é verdade. É bacana isso. Ó, doutor Paulo Ivan Casagrande, seja bem-vindo, Vossa Excelência. Esse aí é da área psi também, é psicanalista, também tem formação em parapsicologia, é vereador na cidade de Castelo, a cidade onde eu faço atendimento também. Seja bem-vindo aí, Excelência. Gente muito boa. Paulo Ivan Casagrande. Então, doutora Carol, faltando 5 minutos para o encerramento desse bate-papo, é, qual assim a dica que você dá para essas pessoas que não têm o controle, não conseguem se controlar na alimentação? E quando falamos alimentação, nós incluímos também bebidas, como suco, bebida alcoólica, tudo que nós ingerimos via oral é alimentação. Quando falamos assim, compulsão alimentar, a pessoa visualiza muitas das vezes a pessoa só com prato de comida ou na sorveteria, né? Mas também nas bebidas, não é isso, doutora? Sim, em tudo, né? Tudo que se torna um excesso, né? Se torna algo muito repetitivo, né? Uma compulsão, independentemente do que seja, né? Uma bebida, uma comida. Então, quando ela começar a identificar, porque a pessoa vai começando a identificar que o quê? Aquilo está se tornando excessivo. E tudo que é muito, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, Claro. não é? Pô, pô, Todo excesso esconde uma falta. demais. Tudo que proporciona. Todo excesso, você vê que está muito, muito, muito. Peraí, eu tenho que ter um equilíbrio. Porque o nosso cérebro, o quê? Ele busca o quê? O nosso equilíbrio. A gente tem que o quê? Estar bem. Nada de excesso e nem pouco, nem muito, nem pouco. Nem adrenalina, nem noradrenalina. A gente quer homeostase. A gente quer o equilíbrio. Então, quando a gente busca, a gente tem que estar sempre buscando em todas as nossas relações, não só na questão alimentar, afetiva, psicológica, o equilíbrio. Não dá para a gente ser totalmente. Não, eu preciso de um equilíbrio. O nosso cérebro ele quer o nosso bem-estar em todas as questões. E a gente também. Quando a gente está numa questão de bem-estar, nada de excesso, gente. Então a gente tem que trabalhar o equilíbrio. Eu posso comer, mas eu posso comer de uma forma adequada. Eu posso beber, mas eu posso beber de uma forma adequada. Então a gente vai Sim. buscando. Então quando a gente consegue. Aí tem muitos pacientes minhas que falam: Carol, que bendito de equilíbrio é esse? Não é? Eles sempre Com falam, tempo como que eu encontra. busco isso? Sim, No processo com tempo terapêutico, encontra. a gente encontra muito o quê? Muitos recursos, muitas técnicas que a pessoa vai aprendendo a lidar com ela mesma.
Não adianta também eu ficar aqui me matando, não. É ela e ela. Então, ela vai tendo aquela Sim, sensação de recompensa através das condutas delas, comportamentais, sentimentais. sim. Então, vai ser todo um trabalho que ela vai tendo com ela mesma. Então, ela vai encontrando formas de equilíbrio, como que eu me equilibro? Vai buscando válvulas de escape, vai fazendo um exercício físico, mudando a alimentação. Então, a comida não vai ser tudo. Ela vai descobrindo outros prazeres, a não ser só a comida. Porque tem gente que tira o foco dali. Vamos tirar o foco da Sim. comida? Vamos tirar o foco da bebida? Então, vamos ter outros. Então, aí você vai conseguindo o quê? Identificar outros prazeres da vida, porque a vida é muito boa, né? Então, a vida Claro, tem muita coisa boa. Então, a gente tem como identificar. Viver é com maravilhoso, né? certeza, Agora, com então, certeza. Pô, a quero gente pescar muito, ir pra praia, quero rir, quero brincar, quero chorar. Ih, faltam 2 minutos. Dá seu tchauzinho, pessoal aí. E caiu aqui. Eu espero a doutora voltar, que deu alguma coisa, aconteceu alguma coisa com a doutora Carol. E já está perto aqui do encerramento. Tomara que dê tempo dela entrar aqui e dar um tchau aqui para a gente poder encerrar aqui a live. Vamos aguardar um pouquinho a doutora Carolina aí, psicóloga clínica, psicóloga jurídica, fera nesse assunto compulsão. Se o reloginho aqui bater para a gente encerrar, nós vamos ter que encerrar, mas vamos aguardar um pouquinho, doutora Carol. E aí, pessoal, vocês gostaram aqui da fala da doutora Carol aí? Dá uma digitadinha para a gente aí, que está pertinho de acabar esse bate-papo. Quietinho. Rosana Fávero, um abraço. Isabel Belinha, um abraço. Sônia Inocente, um abraço para vocês. Deus abençoe todos vocês. Bacana. Bom vocês aqui. Nega Inocente, valeu, nega. É porque, ó, agora está encerrando, já deu aqui o sinal. Acho que vamos ter que encerrar aqui. Bom, Cleide, ô Cleide, tudo de bom. Beijo para você. Obrigado, Sônia. Obrigado, Tuca. Tchau. Vamos ter que encerrar aqui, gente. Aí deu aqui um sinal. Um abraço a todos.